Vamos então para a página 9. Agora, use o outro modo que você aprendeu para encontrar um valor desconhecido. Relembre-o como este exemplo. Pensei em um número, dividi esse número por 7 e do resultado subtraí 49, deu 91. Em que número pensei? Primeiro, escrevemos as operações citadas e usamos desenhos para representar os valores desconhecidos. Fazemos de conta que o número pensado está escondido sob o pingo de tinta. Olha lá o número dividido por 7 e o número de novo apareceu menos 49 igual a 91. Para chegar ao número escondido, fazemos as operações inversas. Acompanhe. Olha lá, ó, o quadradinho, menos 49 igual a 91. Fazendo a operação inversa, olha aí, ó. Eu vou estar somando 91 mais 49 e vou descobrir o número que estava escondido embaixo do pingo, certo? A mesma coisa, olha aí o de baixo, ó. Tá lá, o dividido por 7 igual a 140. Não é uma divisão aqui? O que eu vou estar fazendo do lado? Uma multiplicação. Ah lá, o número que estava escondido debaixo do pingo era o número 980. Vamos conferir? Complete as sentenças matemáticas. Então, agora aqui embaixo, partindo dessa orientação que vocês tiveram em cima, vocês vão estar realizando a continha. Então, olha aí como é que bate certinho, pessoal. Por isso que a gente chama isso de prova real, ok? Meus amores, qualquer dúvida chama, a tia tá aqui à disposição de vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem e a tia tá morrendo de saudade. Beijos, tchau, tchau. Então, vamos ver aí o que tá sendo pedido aí pra gente, pessoal. Bom, agora, use o que você aprendeu no exemplo anterior para encontrar o número em que eu pensei em cada item a seguir. Você pode fazer qualquer desenho para esconder os números desconhecidos. Pensei em um número. Lembra que a gente estava usando quadradinho e estrelinha? Então, vocês vão pôr aí, vamos supor, um quadradinho. Pensei em um número, põe o quadradinho. Mais 33. Coloca o sinalzinho de igual. Aí, vamos supor que eu vou dar uma estrelinha para o próximo. E esse resultado que vai estar escondido atrás da estrelinha, você vai multiplicar por 5. E o seu resultado vai dar 435. Então, prestem atenção aí, hein? Lembra que a tia falou? O que uma operação faz, a outra desfaz. A gente chama isso de prova real, hein? Então, vamos lá. Letra B. Pensei em um número. Dividi por 10. Aí, eu subtraí 495 do resultado e sobrou 100. Letrinha C. Pensei em um número. Multipliquei por 7. E o resultado que deu, eu dividi por 8. E deu 21. Letrinha D. Pensei em um número e somei a ele 1. Depois, multipliquei por 10 e dividi o resultado por 5. Deu 1. Deu 1.110. Então, vamos lá, eu quero ver, hein? Como é que vocês vão sair dessa? Usem desenhos para esconder os números, hein? Continuando aí. Letrinha E. Pensei em um número. Dividi por 2. Então, dividi o resultado por 3. E em seguida, dividi por 5. Deu 42. Atenção aí, hein, pessoal? Nas sentenças matemáticas, o pingo de tinta é um número desconhecido. E o quadrado e as estrelas são os resultados auxiliares, hein? Número 6. Agora vou dizer em que número pensei e o número desconhecido será outro. Bom, aí na letrinha E, pessoal, pensei em um número, dividi por 2. Então, dividi
o resultado por 3 e em seguida dividi por 5 e deu 42. A mesma coisa, ó. Na divisão, depois eu tenho que fazer uma multiplicação. E na divisão, eu tenho que fazer multiplicação de novo. Tá só dividindo esse daí, ó. O oposto, ou seja, a prova real vai ser tudo multiplicação, certo? Letrinha A. Pensei no número 2000 e dele subtraí um número. A gente não sabe, ele tá escondido, olha lá, ó. Depois, dividi por 8 e somei ao resultado 299. Deu 500. Qual é o número desconhecido? Letrinha B. Pensei no número 4 e somei a ele um número. Então, subtraí 10 e dividi o resultado por 5. Deu 35. Qual é o número desconhecido? Então, só quero ver aí como é que vocês vão estar se saindo, hein? Isso aqui é um teste, façam... Ó, quem quiser pegar até a calculadora aí para estar fazendo esse exercício, pega, porque isso vai ficar mais fácil para vocês. Tá? Lembrem-se, vocês são superiores a uma calculadora. Se vocês não saberem manuseá-la, vocês vão colocar a resposta errada também, hein? Letra C aí. Vamos lá agora. Pensei no número 3 e multipliquei por um número. Depois, multipliquei o resultado por 3 e por 3 novamente. Deu 81. Letrinha D. Pensei no número 32 e o dividi por um número. Em seguida, dividi o resultado por 4 e deu 1. Letrinha E. Pensei no número 120 e o dividi por um número. Depois, somei a ele 80 e multipliquei o resultado por 9. Deu 1.800. Exercício número 7. Escreva sentenças matemáticas e complete as respostas sem fazer as contas no papel. Pensei no número 2 e multipliquei por um número. Depois, dividi o resultado por 9 e deu 2. Eu quero que vocês montem aí para mim a sentença matemática e coloquem que número que foi esse, ok? Pensei no número 5.970 e o dividi por 30. Depois, multipliquei o resultado por um número e deu 5.970. Sentença matemática, vocês vão estar formando aí para mim. E qual que é o número escondido aí? Vamos lá. O número é... Aí a gente tá agora na página 13. Então, vamos lá. Aí, na página 13, pessoal, não tá aparecendo a letrinha C, já começou no número 8. Mas a tia, mesmo assim, vai ler para vocês o C, tá? Pensei no número 98.765 e somei a ele um número. A gente não sabe que número é esse. Não se esqueça que vocês podem estar pondo triângulo, quadrado, bolinha aí. Subtraí 43.210 do resultado e obtive 98.765. O número é... Pensei no número 35,2 e somei a ele 22,8. Então, subtraí um número do resultado e deu 22,8. Vocês vão montar aí a sentença matemática e depois colocar o número que estava escondido. Número 8. Complete estas situações com números que desejar, pensando em operações inversas e as resolva em seguida. Letra A. Pensei no número e somei a ele. Depois subtraí do resultado e deu
Então, isso vocês vão fazer na letrinha A, B e C, tá? Vocês vão criar aí o número, tá? Vocês vão estar criando a situação aí, ok? Depois vem o número 9. Marta tem uma barraca na feira no centro da cidade. Na semana passada, ficou devendo R$ 65 para outra feirante. Hoje, Marta começou o trabalho com R$ 47 em caixa. No fim do dia, depois de pagar a feirante, ficou com R$ 47. Quantos reais Marta ganhou no trabalho hoje? Então, vamos ver quem é que vai adivinhar aí, hein? Pessoal, qualquer dúvida, chama a tia, tá? Que a tia tá à disposição de vocês. Mas não se esqueça, isso aqui não é bicho de 7 cabeças. É como se você estivesse informando uma conta e tampasse um dos números que vocês estão aí. Se for soma ou de cima ou de baixo. Se for subtração ou de cima ou de baixo. Se for uma divisão, vocês podem estar tampando divisor ou dividendo. Aí vai ficar a critério de vocês para solucionar essas questões. Tem bastante atenção na leitura, que vai ter depois 3 questões aí no Diga Aí, para vocês estarem respondendo de acordo com o texto que a tia vai estar lendo aqui. O texto é temperatura. Aquecimento global transforma geleiras em cachoeiras na Groenlândia. Essa reportagem foi feita no dia 1/8/2019, às 11h58 por Léo Miller. Você deve ter acompanhado as notícias sobre a onda de calor que tostou a Europa há alguns dias, não é mesmo? A situação melhorou um pouco por lá, mas essa mesma massa de ar quente que provocou temperaturas recorde em alguns locais, agora se encontra sobre a Groenlândia. E a situação é tão crítica que o calor tem feito com que as geleiras da região se transformassem em cachoeiras. Para se ter ideia, embora as temperaturas na ilha gelada não costumam ultrapassar os 10 graus Celsius, nos meses de verão, nos últimos dias foram registrados quase 23 graus centígrados. Como consequência, as camadas de gelo que normalmente cobrem o território estão derretendo e formando poças, lagos e rios. Futuro incerto. Não se sabe ainda quais serão as consequências desse aumento sem precedentes do degelo, uma vez que nem toda a água da superfície se infiltrará pelo manto. De qualquer forma, as projeções atuais apontam que se as emissões de carbono continuarem nos mesmos patamares, dentro de 2 séculos, o derretimento de gelo na Groenlândia terá contribuído para o aumento de mais de 1,5 metros no nível dos mares. Pode parecer pouco, mas essa elevação é suficiente para encobrir dezenas de cidades costeiras pelo mundo. Então, vejam bem, agora nós temos aí 3 questões, e a primeira delas vocês podem estar respondendo aí mesmo na apostila, tá? Qual é a data de publicação dessa notícia? Segunda questão, quanto tempo antes do meio-dia essa notícia foi publicada? E terceira questão, você sabe onde é a Groenlândia? O que aconteceu lá na época dessa notícia? Então, todas essas informações estão aí na página 14, nesse texto que a Tia Rê acabou de ler para vocês. Tá legal? Agora, pessoal, nós vamos lá para a página 15 da nossa apostila. A notícia trata do grande aumento de temperatura ocorrido no verão da Groenlândia em 2019. Podemos dizer que a temperatura indica a quantidade de energia que há em um objeto. O que tem mais energia aparece mais quente do que o outro tem, menos energia. Assim, quanto maior é a temperatura,
mais quente está o objeto. Quanto menor é a temperatura, mais frio ele está. Para medir temperaturas, existem aparelhos chamados termômetros. Há diversos modelos para medir a temperatura do ambiente, do corpo, de alimentos, entre outros. Aqui no Brasil, a unidade de temperatura usada para medir a temperatura é o grau Celsius, cujo símbolo é o C. Então, pessoal, vocês estão vendo aí, ó, é um medidor de temperatura de ambiente, um termômetro, o outro de medir a temperatura do alimento, um termômetro de medir a febre digital e o outro vê pelo mercúrio, certo? Então, vamos lá agora. Lápis na mão. Procure as duas temperaturas que aparecem na notícia sobre a Groenlândia e escreva a primeira usando o símbolo Celsius e a segunda por extenso. Então, vocês vão colocar a primeira, 10 graus Celsius e 23 graus Celsius. Vocês vão escrever 23 graus Celsius por extenso, tá? Não é para colocar número, nem símbolo. Qual dessas temperaturas é maior? A temperatura de 23 graus Celsius é maior, né? Número 2. É muito comum dizermos que faz calor em um lugar, quando a temperatura está alta, e que faz frio quando a temperatura está baixa. Letra A. Na sua cidade, faz mais calor ou mais frio? E aí, pessoal, o que vocês acham? A nossa cidade, a maior parte do tempo é mais fria ou é mais quente? O que vocês acham? Aí vocês vão estar colocando a opinião de vocês, tá? Então, agora vamos mudar de página. Vamos lá para a página 16, letrinha B. Quais são as temperaturas máximas e mínimas previstas para a sua cidade hoje? Pessoal, uma ferramenta legal que a gente tem em mãos aí, tá? É o nosso celular, que a gente pode consultar a máxima e a mínima temperatura da nossa cidade. Então, vocês vão estar consultando aí, tá? E vão estar registrando aí na letrinha B. Número 3. Alana mora em Curitiba, cidade em que às vezes faz frio e calor no mesmo dia. Veja como foi uma semana no inverno de 2019. Olha só, o que tá de vermelho aí, pessoal, é a maior temperatura do dia, que é considerada a temperatura máxima. E o que está em azul é a menor temperatura do dia, que é chamado de temperatura mínima, tá? Então, nós temos aí no dia 28/7, no domingo, a máxima foi de 16 graus e a mínima de 11. Na segunda, a máxima foi de 21 graus e a mínima de 12. Na terça, a máxima foi de 22 graus e a mínima de 11 graus. Na quarta, a máxima foi de 22 graus e a mínima de 10 graus. Na quinta, a máxima foi de 24 graus e a mínima de 11 graus. Na sexta-feira, a máxima foi de 23 graus e a mínima de 7 graus. No sábado, a temperatura máxima foi de 14 graus e a mínima foi de 14 graus centígrados. Então, vamos às perguntas agora referentes a esse conteúdo dessa tabelinha que a gente acabou de ler aí. Letra A. Qual foi a temperatura mínima nessa semana e em que dia ela ocorreu? A mínima, hein, pessoal? A temperatura mais baixa. Ela ocorreu em que dia da semana e em que dia do mês? Vocês vão estar anotando aí o dia, o mês e a temperatura mínima, certo? Letra B. Em qual dia fez mais calor? Qual foi a temperatura máxima nesse dia? Vocês vão registrar o dia da semana, o dia do mês e a temperatura máxima. Letra C. Em qual dia houve a maior diferença entre as temperaturas máxima e mínima? Vocês vão olhar aí a diferença que teve entre nesses 2 dias, tá? E vão anotar aí para a tia. Letra D.
Em que dia houve a menor diferença entre as temperaturas máximas e mínimas? Letrinha E. Observe como estavam os termômetros no momento mais quente e no momento mais frio do domingo, do dia 4 de agosto. Qual é a diferença entre essas duas temperaturas? Vocês vão estar registrando aí para a tia, certo? Se a temperatura mínima tivesse baixado 1 grau centígrado, quantos graus o termômetro marcaria? Então, agora vamos mudar de página. Vamos lá para a página 17 da nossa apostila. Número 4. As estações meteorológicas são responsáveis por fazer as medições relativas ao clima dos lugares. As temperaturas medidas por estas estações são consideradas oficiais. Em 10 de julho de 1913, uma estação meteorológica dos Estados Unidos registrou a temperatura mais alta já medida oficialmente no mundo. Foi em Furnace Creek, na Califórnia, e a temperatura era quase 57 graus Celsius. Isso foi nos Estados Unidos, viu, gente? O recorde oficial de temperaturas mais baixas do planeta foi registrado em 21 de julho de 1983, em Vostok, na estação russa de pesquisa na Antártida. O termômetro ficou próximo a menos 89 graus negativos, certo? Letra A. Você reparou que as duas temperaturas ocorreram no mês de julho? O que será que ocasiona essa coincidência? Em Furnace Creek, a temperatura de aproximadamente 57 graus Celsius foi acima de 0 grau centígrado. A temperatura em Vostok, na Antártida, foi próxima de menos 89 graus Celsius. Isso significa que a temperatura foi abaixo de 0 grau centígrado. O sinal de menos na frente do número serve para indicar que é menor do que 0. As temperaturas com esse sinal na frente do número são negativas. Letra B. Observe os termômetros ao lado. Quais são as temperaturas que eles estão marcando? Bom, pessoal, aí no primeiro é menos 2 graus Celsius e menos 8 graus Celsius. Qual dessas temperaturas é a mais alta? Menos 2 graus Celsius é a temperatura mais alta. Mochila e abrir ela lá na página 19. Vamos ver então o que nós vamos estar fazendo hoje? Vamos ver então. Problemas de contagem. Paulo precisa arrumar a vitrine de sua loja de móveis. Ele tem 2 modelos de sofá que podem ser combinados com 5 modelos diferentes de poltronas, usando um sofá e uma poltrona de cada vez. Quantas opções diferentes para a vitrine ele poderá montar? Destaque as peças do material de apoio e colhe-as na tabela a seguir, formando as combinações possíveis. Então, pessoal, a gente tá vendo aí os sofás, que são esses que estão acima, o cinza e o marrom, né? Que são de 2 lugares. E essas poltronas, que tem a poltrona vermelha, a azul, a outra cadeira vermelha, a branca e a outra estampada embaixo. Então, como é que a gente vai estar montando? Na primeira linha, a gente vai colocar um sofá com uma poltrona e um sofá com... e o sofá 2 com poltrona 1. Segunda linha, o sofá 1 com a poltrona 2 e o sofá 2 com a poltrona 2. Isso na segunda linha. Na terceira linha, nós vamos colocar o sofá número 1 com a poltrona número 3. E do lado, o sofá número 2 com a poltrona número 3.
Na penúltima linha, nós vamos colocar o sofá 1 com a poltrona 4. Na próxima linha, sofá 2 com a poltrona 4. E no último, o sofá 1 com a poltrona 5 e o sofá 2 com a poltrona 5. Vocês vão estar destacando esse material de apoio para estar fazendo essas combinações que a tia Rê acabou de explicar para vocês, certo? Então, vamos agora para a próxima página, lá para a página 20. O que que a gente vai ver aí agora? Aí na página 20 é o diga aí. Quantas vitrines diferentes foi possível fazer com o primeiro sofá? E quantas com o segundo sofá? 5 com o primeiro sofá e 5 com o segundo sofá. Porque quantas possibilidades eu tinha ali? Não eram 5? Então, eu vou usar uma em cada linha, né? Quantas opções de vitrines foi possível fazer no total? Então, pessoal, foi possível fazer aí 10 vitrines, 10 opções, né? Lápis na mão. Angélica e Rose estão jogando para o ímpar. Elas usam os dedos de uma das mãos, mas o polegar não vale. Também não vale esconder todos os dedos. Vejam algumas possibilidades de resultado no jogo das meninas. Olha lá, ó, 4 de um e 4 de outro, 4 e 3, 3 e 4 e 3 e 3. Mostramos o resultado de cada jogada usando números para indicar quantos dedos cada uma das meninas mostrou. Esse modo numérico de mostrar o resultado segue uma ordem. 4,4 significa que as duas meninas mostraram 4 dedos. 4,3 significa que a Angélica mostrou 4 dedos e Rose mostrou 3. 3,4 significa que a Angélica mostrou 3 dedos e Rose mostrou 4. Você entendeu como funciona essa indicação do resultado do jogo? Escreva uma ou duas frases para explicar o resultado 3.3. Então, pessoal, o que a gente pode estar colocando aí? Indica a quantidade de dedos que a Angélica mostrou, no caso do 3, e o segundo, a quantidade de dedos que a Rose mostrou, ou seja, ela também mostrou 3 dedos. Então, os dois números são separados por uma vírgula, para ficar mais fácil o entendimento de vocês, certo? B, nessa brincadeira, o que significa 3,2? Significa que a Angélica mostrou 3 dedos e a Rose mostrou 2 dedos, né? Então, agora, pessoal, a gente vai lá para a página 21 da nossa apostila. Vamos fazer a leitura da letrinha C. Como você pode indicar numericamente que a Angélica mostrou 1 dedo e Rose mostrou 4? Que jeito, gente? Usando a vírgula, né? 1,4. Use esse modo numérico para indicar todos os resultados possíveis no jogo das meninas. Pessoal, vai usando vírgula para separar o número de dedos de cada uma. E para separar a partida, usa ponto e vírgula, ok? Então, vai dar em torno, mais ou menos, pessoal, de 16 resultados aí, tá? No jogo de par ou ímpar, precisamos somar as quantidades de dedos em cada jogada, certo? Nesse jogo de Angélica e Rose, quantas somas são pares? Então, vocês vão contar. Vai dar o quê? 8 somas são pares e 8 são ímpares, porque são 16 possibilidades. 2 pessoas jogando, 16 dividido por 2 vai dar quanto? 8. Então, são 8 pares e 8 ímpares. Letra E. Quantos resultados haveria a mais se elas usassem também o polegar? E quantos seriam no total? Bom, se elas usassem o polegar, seria mais uma partida. Então, não eram 8?
Então, na verdade, se usasse mais um dedo, seria 9, né? Haveria 9 resultados a mais. São eles: 5,5, 5,4, 4,5, 5,3, 3,5, 5,2, 2,5, 5,1 e 1,5. Então, na verdade, seriam 25 resultados no total, certo? Se no jogo também valesse indicar o zero com a mão fechada, quais resultados a mais seriam possíveis? Quantos seriam, então, no total? Seriam possíveis os seguintes resultados, além dos já indicados: 5,0, 0,5, 4,0, 0,4, 3,0, 0,3, 2,0, 0,2, 1,0, 0,1 e 0,0. Então, juntando tudo isso daí, pessoal, daria um total de 11 resultados a mais, totalizando nesse jogo todo 36 resultados, certo? Então, aí, no exercício 2, a turma do 4º ano vai votar em 2 representantes para o conselho escolar, um menino e uma menina. Há 5 candidatos: Ana, Bruno, Clara, Davi e Elza. Preencha a tabela a seguir para mostrar todas as possibilidades diferentes de voto. Então, vamos colocar aí primeiro, ó, o nome das meninas, uma em cada parte, o nome da Ana, da Clara e da Elza. E dos meninos, do Bruno e do Davi. Aí vocês vão juntar e fazer as combinações aí, para ver os pares que vão formar, ok? Agora, meus amores, nós vamos lá para a página 22 do nosso livro de matemática. Circule na tabela as possibilidades que incluem Bruno. Quantas são? Pessoal, o Bruno dariam 3 possibilidades. Sublinhe na tabela as possibilidades que incluem Clara. Quantas são? A Clara vai dar 2 possibilidades. Quantas são as possibilidades no total? Para descobrir, use uma multiplicação. O que vocês vão fazer? Linha vezes coluna. São 6 possibilidades no total. Então, o que vocês vão fazer? 3 vezes 2, 6. Linha vezes coluna. Número 3. Uma fábrica de molduras oferece 6 tipos de molduras diferentes. Márcia tem 4 gravuras e quer emoldurar uma delas para decorar seu escritório. Ela experimentou a moldura 1 nas 4 gravuras. Veja, gravura 1, 2, 3 e 4. Com a moldura 1, ela tem 4 quadros diferentes. Vamos descobrir quantos quadros diferentes Márcia tem para escolher no total? Letra A, complete as frases. Com 2 molduras, ela tem 4 quadros diferentes. Com a moldura 3, ela também tem 4 quadros diferentes. Juntando as possibilidades das molduras 1, 2 e 3, são 12 quadros diferentes. Letra B. São 6 tipos de moldura, certo? Quantos quadros diferentes são possíveis no total? Registre seu raciocínio sem escrever todas as possibilidades. Então, pessoal, o que vocês podem estar fazendo? 6 vezes 4 ou 4 vezes 6, que o resultado independente da onde vocês forem colocar o número vai dar o quê? 24, ok? Agora, pessoal, a gente vai estar indo lá para a página 23 do nosso livro de matemática. Pergunta de número 4. Quando vai de sua casa até a cidade mais próxima, Marina sempre passa na casa de seu filho Jorge, para saber se ele precisa de alguma coisa da cidade. Ela gosta muito de pegar a estrada florida, e depois seguir até a cidade pelo caminho da lama.
da lama seca. Mas ela pode variar bastante suas rotas. Veja na figura. Ah lá, Estrada Florida, Estrada da Balsa, Caminho do Rio das Pedras, Caminho da Lama Seca, Estrada da Ponte Nova, Caminho da Serra e Estrada Velha. Esses são os caminhos que eles têm. Letra A. Se ela for para a casa de Jorge pela Estrada Florida, quantos caminhos diferentes poderá fazer até a cidade? Quais são eles? Pessoal, dá 4 caminhos diferentes. Estrada Florida, Caminho da Lama Seca, Estrada da Ponte Nova, Estrada Florida, Caminho da Serra, Estrada Florida e Estrada Velha. Dá mais, né, gente? De 4 caminhos diferentes. Bem, na letra B. No total, quantos são os caminhos possíveis para ir da casa de Marina até a cidade, passando pela casa de Jorge? São possíveis 12 caminhos diferentes, pois 3 vezes 4, quanto que é, pessoal? 12, que são os caminhos que ela pode percorrer. Letrinha C. Na volta, Marina deixa as encomendas na casa de Jorge e segue para sua casa. Se ela for pela Estrada da Ponte Nova, quantos caminhos diferentes poderá fazer? Quais são eles? Meus amores, ela poderá fazer 3 caminhos diferentes. Estrada da Ponte Nova, Estrada Florida e Estrada da Ponte Nova. Estrada da Balsa, ou essa outra alternativa, Estrada da Balsa, Estrada da Ponte Nova ou Caminho do Rio das Pedras, ok? Meus amores, por hoje na aula de matemática é só. Fiquem